Você já se sentiu mal depois de comer algo e não soube o porquê? Isso pode ser uma intolerância alimentar. Ela ocorre quando o nosso corpo tem dificuldade para digerir certos alimentos, às vezes por falta de enzimas específicas ou quando o sistema imunológico os identifica como nocivos, produzindo anticorpos IgG. Diferente da alergia alimentar clássica, que causa reações rápidas e graves, a intolerância tem uma reação mais tardia e os sintomas podem demorar dias para aparecer. Os sintomas incluem dores do estômago, diarreia, cólicas, refluxo, inchaço abdominal, fraqueza, tontura, dores articulares, dor de cabeça, insônia e até erupções cutâneas. Identificá-las é crucial para melhorar sua qualidade de vida, evitando alimentos que causam desconforto e preservando sua saúde intestinal e imunológica. O teste de intolerância mede a presença e quantidade de anticorpos IgG na corrente sanguínea, indicando quais alimentos seu corpo está reagindo. Nós oferecemos testes com 222, 108 e 54 alimentos. Conhecer seu corpo é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Você já ouviu falar sobre a calprotectina? A calprotectina é uma proteína liberada pelos neutrófilos. E o que são neutrófilos? Eles são células de defesa que estão presentes no sangue e eles liberam a calprotectina quando está defendendo uma área atacada. Quando os neutrófilos migram para o intestino para atuar em uma inflamação, a quantidade de calprotectina ela sobe conforme o nível da inflamação. Aí então ela faz a excreção pelas fezes. É um marcador útil para identificar inflamações do trato gastrointestinal, especialmente no cólon. O teste de calprotectina nas fezes ele é frequentemente utilizado por não ser invasivo, para poder avaliar a inflamação intestinal e também sendo muito útil no diagnóstico de doenças como a doença de Crohn, a síndrome do intestino irritável e a retrocolite ulcerativa. Você possui sintomas como vômitos, dores, cólicas abdominais, febre, excesso de gases, perda de apetite? Então vai lá, converse com o seu médico e agenda seu exame de calprotectina conosco. Você sabia que o segredo da sua saúde pode estar no seu intestino? O microbioma intestinal é um universo de micro-organismos no seu trato gastrointestinal essencial para a digestão e proteção contra doenças. O microbioma equilibrado nos protege de várias condições, como asma e alergias, enquanto o desequilíbrio pode levar a doenças como diabetes e obesidade. Dependendo do equilíbrio dos micro-organismos, nossa resposta imunológica pode variar, tornando-nos mais ou menos resistentes à doença. Através do sequenciamento genético de bactérias em uma amostra fecal, teste de microbioma identifica como otimizar a saúde do seu intestino. Conhecendo o seu microbioma, pode-se personalizar dietas e suplementação para aumentar a sua proteção e metabolismo energético. E o melhor, você pode coletar a amostra no conforto da sua casa de forma simples e segura. Quer entender os segredos da sua saúde intestinal? Então venha fazer o nosso teste de microbioma intestinal. Aqui com o Dr. Grimaldi, que hoje veio aqui no Origem dar uma aula pra gente sobre microbiota. Doutor, conta pra gente o que o mau hálito tem a ver com a desbiose intestinal? Tudo. O mau hálito tem tudo a ver com as bactérias que estão no intestino da pessoa. Por quê? Porque as bactérias fermentam aquilo que chega através do bolo fecal que vem lá do intestino delgado. Esse bolo ele passa pelo delgado, o delgado absorve os alimentos e o que resta vai passando para frente, chega no cólon, que é o intestino grosso. Aí fica a microbiota. A microbiota começa a atacar isso que chegou através de um processo chamado de fermentação. E essa fermentação produz gás. Esse gás chega e passa para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea chega no aparelho respiratório e na boca. Então, o mau hálito tem muito a ver com a microbiota. Além também de uma má higiene bucal, também é muito importante na manutenção desse mau hálito. Então, às vezes você passa fio dental, você escova os dentes, você passa lá o seu enxaguante bucal, mas ainda fica aquela sensação, tem a ver com a tua microbiota. Doutor, tem gente que nos relata que não consegue perder peso de jeito nenhum. Pode ser intolerância alimentar? Sem dúvida. O problema todo é que o nosso genoma ele não consegue quebrar todos os alimentos. Existem alguns alimentos que ele não consegue quebrar. Se esses alimentos, de alguma maneira, conseguirem chegar à circulação sanguínea da pessoa, eles vão criar uma situação anômala, que é chamada de disbiose. Então, a disbiose ela é produzida na mucosa intestinal e ela consta de um espaço anormal
entre uma célula e outra que absorve o alimento. Então isso leva a uma total alteração em toda a parte alimentar daquela pessoa. E isso vai fazer com que, mesmo que a pessoa siga rigorosamente a dieta preconizada pelo seu médico, ela não emagreça. Por quê? Porque ela tem uma via final errada naquela condução, naquele aproveitamento dos alimentos, e ela acaba não perdendo a gordura que ela gostaria de perder. O pior é que o médico acha que a paciente não está obedecendo a dieta, mas na realidade pode não estar acontecendo isso. Pode ser que ela esteja obedecendo e não consiga porque ela tem um ou mais alimentos que são incompatíveis e que ela continua comendo sem saber. Para isso serve o teste da intolerância alimentar, para definir quais são os alimentos de uma dieta de 222 alimentos, quais são. Hoje o Dr. Grimaldi, que é especialista em microbiota, veio nos dar uma aula aqui no Origem sobre a microbiota intestinal. E ele falou uma coisa que a gente ficou muito pensativo. Doutor, parto normal é muito importante para a microbiota da criança? Fundamental o parto normal. Por quê? Porque quando a criança passa pelo canal do parto, ela toma contato direto com a microbiota vaginal da mãe. E essa microbiota, então, entra dentro do organismo dessa criança pelo nariz, pela boca, e vai já formar a própria microbiota da criança. Vai ser um trailer daquilo que a criança vai ter de bactéria no seu intestino. Para você ter noção, essa microbiota ajuda a quebrar elementos do leite materno que não são quebrados pelos sucos digestivos dessa criança. Então, se não houvesse a microbiota, esses alimentos seriam eliminados junto com as fezes. Mas como a microbiota trabalha esses alimentos, quebra esses alimentos, eles são absorvidos e são muito importantes para a criança. Só que nós temos um problema aí, que grande parte das pacientes não aceita mais fazer parto normal. Ela quer fazer o parto por cesárea. Cesárea vem do grego cedere, que é cortar. Então o obstetra corta a barriga da paciente, abre o istmo uterino e retira a criança. Então a criança não tem mais contato com a microbiota da mãe. Então, quem que vai colonizar? Qual é a bactéria que vai colonizar o intestino dessa criança? É o ambiente da sala de parto. É a mão da enfermeira, é a roupa da enfermeira, é tudo que houver de bactéria pode e vai penetrar nessa criança. E pode ser patogênica, pode ter patogênica aí. A esse respeito, a medicina estilo de vida, que é a medicina moderna, a medicina que cuida da prevenção e não do tratamento da doença, alguns obstetras estão propondo para as mães que permitam que ele faça um procedimento para minimizar um pouquinho a cesárea. Qual que é? Quando a criança nasce, ele pega uma gaze e passa na vagina, na vulva, no reto, ali no ânus da paciente e põe na boca da criança. Para quê? Para essa criança ter a microbiota da mãe, que é extremamente importante para a sua saúde. Algumas mães permitem, outras não permitem. Você sabia que o trigo sofreu várias modificações genéticas durante os anos? Essas modificações são tanto naturais quanto artificiais. Devido à evolução agrícola, mudança nos métodos de processamento de alimentos, nas demandas da indústria alimentícia, conservação, aditivos. Uma curiosidade é que o trigo nativo ele possuía 14 cromossomos em sua estrutura. Na época de Moisés, passou a ter 28 cromossomos. Em 1943, um porto-riquenho chamado Norman Borlaug, ele realizou uma mudança genética e o trigo passou a ter 42 cromossomos, ou seja, 400% quase. No Brasil, o seu consumo também aumentou muito, passando de 30 para 60 quilos por ano. Esse excesso é uma das principais causas do aumento da sensibilidade, da intolerância ao glúten, da doença celíaca, doenças autoimunes. Você acha que possui intolerância ao glúten? Então venha fazer o seu exame com Origem. Você sabe a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à caseína? A intolerância à lactose e à caseína são cada vez mais comuns entre as pessoas. Saber a diferença entre elas é essencial para que haja um melhor tratamento. A lactose ela é o carboidrato, o açúcar do leite. A intolerância acontece porque o organismo não produz uma quantidade suficiente da enzima digestiva lactase, que é responsável pela digestão da lactose. Se a lactose não é decomposta, ela vai para o intestino grosso e é fermentada, formando gases, causando dores e outros sintomas. Já a alergia à caseína, que é a proteína do leite, é uma reação do nosso sistema imunológico contra essa proteína que pode causar sintomas gastrointestinais, sintomas cutâneos, respiratórios, coceiras na pele e muitos outros. Quer saber se você possui intolerância à lactose ou alergia à caseína? Agende seu exame aqui no Origem.
Aaron, conta pra gente, o que o intestino tem a ver com a nossa parte hormonal? No nosso intestino, nós temos um conjunto de bactérias que são responsáveis em fazer ativação de hormônio, principalmente o estrógeno. Esse conjunto chama estroboloma. Ele é responsável por fazer uma ativação de hormônios que já foram metabolizados no fígado, e aí eles vão para o intestino e fazem essa conversão através da enzima beta-glucuronidase, que é uma enzima que algumas bactérias produzem. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, uma disbiose, essas bactérias estão muito altas, elas produzem muito essa enzima e aí ativam mais hormônios. Ativando mais hormônios, a gente vai absorver mais hormônios para a corrente sanguínea de forma ativa e vai subir esse hormônio. Então a predominância estrogênica está muito associada ao intestino. E essa desbiose com esse excesso de hormônios, o que pode causar na pessoa? Primeiro a gente tem a endometriose, que vem da predominância estrogênica também, mas aqui no laboratório nós recebemos muitos pacientes com lipedema. E pacientes com lipedemas, na sua grande maioria, não são todos, têm uma predominância estrogênica, e com esse aumento aí, ele vai potencializar a doença do lipedema também. E para o nosso paciente saber qual é o teste que ele tem que fazer para descobrir isso, qual que é? No laboratório nós temos um exame chamado microbioma intestinal, o sequenciamento genético das bactérias do microbioma intestinal. Então ele te dá um panorama ali de como está as suas bactérias, se está em equilíbrio, se está em desequilíbrio, o que está em desequilíbrio e como que você pode arrumar isso aí para melhorar a sua saúde. Se você quiser saber mais sobre esse teste e outros que a gente realiza para melhorar a sua qualidade de vida e saúde, entre em contato com a gente. Alguma vez você já comeu um alimento e depois o seu corpo começou a ter reações como coceira na pele, dores de cabeça, espirros frequentes e dificuldade para respirar? Hoje eu vou falar dos diferentes tipos de alergia. A alergia ela é uma reação do sistema imunológico a determinadas substâncias. Ela é dividida em 4 tipos. Alergia tipo 1, que ocorre quando há uma reação aguda e é imediata por anticorpos IgE. Ela é desencadeada por alergias a alimento, pólen e picadas de inseto. Já a alergia tipo 2 é quando há presença de anticorpos IgG contra antígenos da superfície celular, causando danos teciduais. Ela causa reações citotóxicas, como anemia hemolítica. Na alergia tipo 3, também conhecida como incompatibilidade alimentar, é quando ocorre uma resposta inflamatória causada por uma proteína lá no intestino, produzindo a imunoglobulina G. Ela também é chamada de alergia tardia. Já na alergia tipo 4, ocorre uma inflamação crônica e hipersensibilidade tardia, mas há a presença de linfócitos T. Ela está presente na alergia a metais e nas alergias alimentares. Você sabia desses 4 tipos? Deixe seus comentários aqui se você possui alguma dessas alergias. Probiótico. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Algumas pessoas vão até a farmácia comprar probióticos para tomar e melhorar a saúde intestinal. Mas será que esse é o jeito certo de tomar? Doutor, esse é o jeito certo de tomar? Não é a forma certa. Por quê? Antes disso, só um pequeno esclarecimento para não criar confusão. Existem probióticos e pré-bióticos. Probiótico, ele é ligado à bactéria. Então ele é um conjunto de bactérias selecionadas que vem naquele frasquinho que você toma. São bactérias de espécies diferentes e selecionadas na quantidade certa. E existe o pré-biótico, que é a fibra. Então a fibra, a alface, as verduras são pré-bióticos. Os dois, pró e pré-bióticos, ajudam muito a modular o intestino, que é aonde entra a nossa alimentação. Então, para você tomar um probiótico, você precisa saber como está sua microbiota. O que é microbiota? Antigamente chamava flora intestinal. Por que mudou o nome? Porque os cientistas descobriram que não é vegetal. Flora é ligado a vegetal. Não é bactéria. Então eles passaram a chamar de microbiota. Então você tem que conhecer a sua microbiota, tem que saber como ela está distribuída nos vários gêneros e espécies de bactérias que colonizam o intestino para poder comprar e tomar o antibiótico adequado. Só para você ter uma noção, nós temos em nosso corpo 30 trilhões de células. Essas células são agrupadas em tecidos e os tecidos formam os órgãos. O fígado, por exemplo, tem a sua função. Essas células são extremamente importantes porque permitem a nossa vida. As bactérias são 38 trilhões de
bactérias. Nós temos quase 30% a mais de bactéria no nosso intestino do que células. Esses 38 trilhões variam na quantidade dependendo de vários fatores. Variam na qualidade e na quantidade. Então você tem que saber como está seu intestino para poder tomar o probiótico adequado. Para saber mais sobre esse teste de microbioma intestinal, entre em contato com a gente. Doutor, fungo no intestino, isso existe mesmo? Existe sim. Existem vários tipos de agentes vivos dentro do intestino, dentre eles fungo. Você tem bactérias, você tem vírus, você tem Rickettsia, que é um tipo especial, que é um pouquinho maior que o vírus, e tudo isso coloniza o intestino. E qual é o perigo disso? O perigo é que se a pessoa tiver uma disbiose, que é uma alteração da permeabilidade do intestino, esses bichinhos vão entrar pela corrente sanguínea e podem afetar os diversos órgãos do organismo. Se você quiser saber mais sobre teste de microbioma intestinal, chama a gente no direct. Você sabia que o intestino é frequentemente chamado de nosso segundo cérebro? Então venha descobrir por quê. Nosso intestino conta com mais de 100 milhões de neurônios e é responsável pela produção de boa parte dos nossos neurotransmissores. A serotonina é a mais produzida. 80% desse hormônio do bem-estar é formado no intestino. Isso torna essencial não apenas para a digestão, mas para a nossa saúde emocional e qualidade de vida. Para manter essa comunicação eficaz, é crucial cuidar bem da saúde intestinal, ter uma dieta rica em nutrientes e livre de alimentos que causam alergia ou intolerâncias, praticar exercício regularmente e gerenciar o nosso estresse. O intestino saudável não apenas fortalece sua resposta imunológica, mas também promove um bem-estar geral. Quer saber mais sobre como manter seu intestino saudável? Continue nos seguindo para mais dicas e informações. Olha, o sangue, mais ainda do que a água, é um componente extremamente importante do nosso corpo. Então, qualquer perda de sangue tem que ser investigada, Fernando, qualquer. Então, existe um teste chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que a pessoa faz e detecta que tem o sangue. E aí tem que ver. Existem várias diverticulose colônica, pólipos não cancerosos. Várias doenças podem provocar sangue nas fezes, mas sempre ele tem que ser investigado, obrigatoriamente. Agora, o câncer coloretal, ele começa com uma ferida, uma pequena ferida na mucosa intestinal. E essas células que estão no câncer têm um genoma, uma constituição genética diferente do colonócito normal. E quando o bolo fecal passa por aquela lesão ferida ou aquela lesão ulcerada, esse bolo carrega consigo células cancerosas. E essas células podem ser sequenciadas através do exame de fezes. Que eu chamo de o Papa Nicolau do cocô. Por quê? Porque ele faz a detecção precoce completamente assintomática da doença. Então, porque são 3 genes que a gente estuda. Se um deles der positivo para aquela sequência, porque a sequência de genes no câncer é diferente da célula normal. Então, se der diferença, aí ele é encaminhado para a colonoscopia, o paciente, e aí a colonoscopia é o teste ouro para fazer o diagnóstico de câncer coloretal. Então, é um método de rastreamento da população. Então, o meu sonho é trazer para o Brasil e rastrear aqui no Brasil, porque tem muito câncer de cólon aqui, principalmente na zona rural. Intolerâncias alimentares e dores articulares. Qual a relação entre elas? Nesse Reels, vamos explorar como sua dieta pode estar influenciando esses sintomas. Acredite ou não, o que comemos pode ter um impacto direto na saúde articular. Uma intolerância alimentar, por exemplo, pode ser uma das causas. Segundo a Associação de Artrite, certos alimentos podem provocar inflamação em nosso corpo, incluindo nas articulações. Isso significa que sua dieta pode estar diretamente ligada ao desconforto que você sente. Incorporar alimentos anti-inflamatórios em sua dieta, como peixes ricos em ômega 3, verduras de folhas escuras e o açafrão, pode ajudar a reduzir essas dores. Se você está enfrentando dores articulares frequentes, pode ser um bom momento para avaliar a sua alimentação.
Entre em contato pelo telefone que está na legenda e agende o seu teste de intolerância alimentar conosco. Descubra o segredo por trás do desconforto intestinal. Este é o começo de uma descoberta que pode mudar sua perspectiva sobre saúde intestinal. Entenda um pouco sobre o SIBO, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Ele ocorre quando bactérias em excesso se colonizam onde não deveriam, causando problemas de saúde. Os sintomas incluem diarreia, má absorção de nutrientes, dores abdominais, flatulência e inchaço. Se você está enfrentando esses sintomas, é melhor prestar atenção. Condições como diabetes e amiloidose podem afetar o movimento do intestino, levando ao SIBO. E o excesso de bactérias interfere na absorção de nutrientes e no metabolismo de gorduras, podendo levar à desnutrição e diarreia crônica. O diagnóstico deve ser feito com um teste respiratório simples que mede o hidrogênio no ar expirado após a ingestão de lactulose, indicando assim o supercrescimento bacteriano. Identificá-lo é crucial para tratar esses sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Se você está suspeitando de SIBO, realize o teste no Origem. A sua saúde importa. Você deve ter visto nas redes sociais do Origem que a gente começou uma parte de estética nova aqui. Você pode se perguntar, o que um laboratório tem a ver com estética? Mas na verdade o nosso laboratório é um laboratório de qualidade de vida. E aí a gente pegou o nosso slogan, prepare-se para viver bem. E nós pensamos, como que a gente pode ajudar ainda mais os nossos clientes a terem uma melhor qualidade de vida, cuidando de si, cuidando da estética, cuidando do seu rosto, cuidando da pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Aqui no Origem, na parte de estética, nós não fazemos nenhum procedimento invasivo. Nós cuidamos de você, cuidamos da sua pele, cuidamos do seu corpo. Por um ano, procuramos os melhores lugares para trazer para você os melhores cremes da França, para que a sua pele fique linda, com viço. Além disso, nós fazemos também o Catio Vital, que vai estimular a respiração celular, as mitocôndrias, para que a sua pele fique ainda melhor. Na parte de massagem, você vai poder escolher entre a massagem relaxante, que é um tempo para você relaxar, descansar, e também as drenagens. Nós fazemos drenagem facial, drenagem linfática. Muitas pessoas estão nos perguntando sobre essas drenagens e nós temos os melhores profissionais do mercado para fazer com você. Venha conhecer a estética do Origem. Nós temos os melhores profissionais, produtos selecionados para que você tenha uma qualidade de vida potencializada.